E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Vivendo Cristo. Bom, hoje nós vamos começar a tratar de alguns assuntos mais práticos, né? Foi dica da nossa produtora. E às vezes, na realidade, as pessoas, quando começam a compreender um pouco a realidade do que é o novo pacto, né? A gente sempre fala, o novo pacto não é um tema, não é uma nova teologia. Na realidade, a palavra nos diz que em Cristo foi estabelecido um novo pacto, uma nova aliança. E se nós não entendemos essa nova aliança, nós corremos o risco de estar vivendo a realidade dos dias de hoje dentro de uma lei que já está ultrapassada. Então nada mais é do que nos alinhar à verdade presente e o que é de fato a revelação de Cristo vivendo em nós. Parece algo bastante simples, mas quando a gente começa a observar as linhas das mensagens que são ministradas hoje, as canções que nós cantamos hoje, nós percebemos alguma discrepância entre o que a palavra nos fala que foi consumado na cruz e o que de prático nós entendemos na nossa vida. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre essa visão do novo pacto. Quando Jesus ele tem aquela conversa de madrugada com Nicodemo, se você quiser abrir sua Bíblia, em João capítulo 3, inclusive o próximo programa a gente vai dar alguma dica de literatura, inclusive de versões da Bíblia que são as mais interessantes e acredito que as melhores traduções, pelo menos segundo a minha visão, e a gente quer poder compartilhar isso com você. João capítulo 3, estou lendo aqui na tradução King James, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro Jesus fala para Nicodemos a necessidade de nascer de novo para ver o reino. E depois de nascer da água do Espírito para entrar no reino. São duas condições diferentes. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver ter dito que você deve nascer de novo. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Eu queria me deter até aqui. Quando a gente começa a falar da realidade do novo pacto, quando a gente começa a falar dessa experiência transformadora de você sair da superficialidade do Evangelho para experimentar na prática o que é Cristo habitando em você, sua mente ser transformada, suas atitudes serem transformadas como consequência de uma transformação interior que se manifesta em algo exterior. Então a ordem é essa, de dentro para fora. Não adianta você tentar mudar as suas atitudes se internamente não tiver acontecido esse processo que a Bíblia chama de novo nascimento. E quando as pessoas começam a se deparar com isso, começa a bater meio que um desespero. E o que eu mais me deparo com as pessoas me perguntando: como que eu faço para viver o novo pacto, para entender isso, para experimentar isso? Como se nós pudéssemos dar uma fórmula mágica. E a pergunta que eu te faço é: o que você contribuiu para o teu nascimento? O que você ajudou sua mãe no seu parto? Né? Jesus está falando isso. Né? Nascer de novo é como o vento que sopra da onde quer. Não depende de quem nasce, mas depende do Senhor que sopra do jeito que Ele quiser. Ou seja, o teu processo de nascer de novo não depende, não tem como, não tem o que você possa fazer para contribuir. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você lê a Bíblia, não existe faculdade de teologia que possa produzir em você um novo nascimento. Nem boas ações, nem você ser um cara muito legal e cumprir todas as leis. Nada disso vai te levar a um novo nascimento. O vento sopra onde quer. Hoje eu estava conversando aqui com o Thiago, com a Stephanie,
e eles falando que já tinham lido alguns livros, algumas mensagens que a gente tinha falado de Novo Pacto há um tempo atrás, e foi mais uma literatura, mas de repente eles leram isso recentemente de novo e produziu uma revolução dentro deles, e isso é o processo que acontece com todo mundo. Eu me recordo que quando isso abriu os meus olhos, eu olhei e falei, caramba, eu já tinha ouvido essa mensagem 5 anos atrás, por que lá não aconteceu algo? Na verdade, o profeta Oséias nos explica que ele faz a ferida e ele nos sara. E quando nós estamos feridos, quando nós estamos abertos, nós podemos então ser enxertados na videira da onde flui a vida. Na realidade, Deus sabe o momento certo onde você pode ser enxertado. Ele sopra, Ele faz, e nós só precisamos nos render nesse processo. Mas dentro disso, dentro dessa realidade, eu quis colocar isso como uma introdução a respeito do que é o Novo Pacto, E essa realidade abre os nossos olhos para começar a enxergar a história e a própria leitura das Escrituras, tudo através de Cristo, porque a mente de Cristo passa a governar nossas vidas. Então, quando você começa a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você encontra Cristo presente em todas as coisas. Muda completamente a tua hermenêutica, a tua exegese, muda completamente a tua maneira de entender as Escrituras e entender a própria vida. Então, quando nós começamos a compreender isso, fica difícil você ouvir pessoas que estão vivendo uma realidade mesclada do Antigo com o Novo Pacto, que não compreendem isso, porque daí elas fazem uma confusão. Estão bem intencionadas, estão até bem fundamentadas teologicamente, mas estão confundindo e mesclando situações que valiam para um pacto que já está ultrapassado. Então as pessoas me perguntam, quem são os pregadores que hoje você ouve? Eu ouço as pessoas, eu particularmente ouço pessoas que estão falando dentro dessa linha do Novo Pacto, que compreendem essa verdade presente, que de alguma forma passaram pelos processos, conseguiram ser levadas por Deus, não existe mérito próprio nisso, mas conseguiram ser levadas por Deus à cruz e entenderam que o Evangelho não se trata mais de nós, mas se trata dele se manifestando em nós. Então eu separei alguns nomes, porque um grande problema, e nós precisamos entender muito isso, essa é a realidade dessa geração. A gente tem acesso a tanta coisa legal na internet, mas do mesmo jeito que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. E isso faz confusão, às vezes, os nossos pensamentos. Então, eu tenho alguns pregadores que eu acredito que tenham trazido uma mensagem muito precisa para esse tempo, que são as pessoas... Para falar a verdade para vocês, eu vejo muito pouco a internet. O tempo que eu posso ter útil ou disponível na minha vida, eu procuro ouvir ao Senhor e estudar a palavra sozinho. Eu não consigo parar para ficar ouvindo uma pregação na internet, mas existem muitas pessoas que estão começando no Evangelho e às vezes é mais fácil isso e recebem uma boa palavra, um bom fundamento. Então eu separei aqui alguns nomes de ministros que têm contribuído muito para essa edificação da minha vida, que tem uma palavra muito precisa, que tem um fundamento muito apurado, que tem vivido esse processo, homens de Deus para essa geração. Um deles é o apóstolo Juan Baristrelli, ele é da Argentina, mais especificamente da cidade de Córdoba, um amigo do qual nós já temos uma relação aí há mais de 10 anos, temos inclusive livros publicados através da editora Rica. O apóstolo Juan Baristrelli é alguém que tem uma mensagem bastante precisa e centrada em Cristo. Também o apóstolo Gustavo Lara, que também é da Argentina, tem uma mensagem também bem centrada com relação ao Novo Pacto. O apóstolo Basílio Patinho, que na verdade foi o primeiro que eu ouvi falando disso há muitos anos atrás, se transformou em um amigo. Ele é colombiano, mas hoje reside nos Estados Unidos. O apóstolo Lucas Max, creio que de todos é o que tem se transformado mais próximo, num mentor aí na minha vida especificamente, se transformou num amigo. Nós temos várias literaturas dele e realmente ele é um mestre que tem a capacidade de trazer a realidade do Novo Pacto numa linguagem bastante acessível e bem didática. Tem um sul-africano que se chama Tamu Naidoo. Esse homem também tem uma palavra muito profunda
e bem alinhada à realidade desse tempo presente. Esse tempo presente que eu falo, estou falando de 2000 anos. Né? Ele consegue entender a mensagem do novo pacto, trazendo para a realidade da nossa vida hoje, mas essa mensagem é uma mensagem de 2000 anos. Daí quando eu falo numa mensagem desatualizada, eu falo quando as pessoas misturam o antigo pacto com o novo. Né? O Abel Baristrelli, que é o filho do Juan, o Abel tem também o DNA do pai, né, espiritualmente falando, e tem mensagens muito precisas, vale a pena ouvi-lo. E também o apóstolo Tommy Moya, que hoje mora nos Estados Unidos, um homem que passou por um processo de exposição, né, um processo que ele acabou relatando bastante nas suas mensagens de separação, teve problemas pessoais no seu casamento, e nesse período, depois de anos de evangelho, ele conseguiu experimentar uma restauração no seu casamento, e nesse momento essa experiência com Cristo se transformou muito mais profunda. Né? E não tem outra alternativa, o caminho para todos é passar por esses lugares, né? O lugar da cruz, o lugar da exposição, o lugar da perda de reputação, o lugar onde Cristo é formado em nós. Processo de morte e ressurreição. Esses são homens que hoje, dentro dessa realidade do novo pacto, são pessoas que trazem uma mensagem muito precisa e que eu acho que vale a pena escutar. Então, no programa de hoje fica essa dica, esteja bastante alinhado com relação ao que você ouve, com o que você se alimenta. Isso com certeza vai fazer toda a diferença na tua formação e para que de alguma forma possa contribuir para que Cristo seja formado em nós. Beleza? Deus te abençoe e até o próximo.